Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre alguns recordes conquistados pelo Brasil. Na última quarta-feira, superamos a lamentável marca de 250 mil mortes por Covid-19. No dia seguinte, o país registrou 1.582 óbitos em 24 horas, o maior número contabilizado em um único dia. Ou seja, estamos agora, neste exato momento, no pior estágio da pandemia. Com as novas variantes do vírus andando de Ferrari e a campanha de vacinação se arrastando de carroça, para tomar emprestada uma analogia feita pelo ex-ministro Mandetta, o cenário é tenebroso. Mas o presidente Jair Bolsonaro está preocupado com assuntos mais prementes, como os supostos efeitos colaterais das máscaras de proteção. Começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras, que num primeiro momento aqui fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua. É mole? Aliás, finalmente o presidente se convenceu da necessidade de renovar o auxílio emergencial para desempregados e trabalhadores informais. Em troca de 4 parcelas de R$ 250 para cada beneficiário, ele exigiu, porém, a extinção dos pisos constitucionais de investimento em saúde e educação. A chantagem não deu certo, foi rejeitada por líderes do Senado, mas atrasou por mais uma semana o socorro aos brasileiros em situação de vulnerabilidade. Enquanto isso, uma obscura associação médica pagou para veicular, nos jornais de maior circulação do país, um anúncio mentiroso, prometendo tratamento precoce contra a Covid-19 com medicamentos sabidamente ineficazes em relação ao coronavírus. E a chamada grande mídia topou abrigar a fake news por uns trocados. Preparados para o freak show? Então retirem logo as crianças da sala e reservem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Lembram-se de quando o Bolsonaro disse que o governo não tinha condições de renovar o auxílio emergencial? Alguns batem na questão do auxílio emergencial. O nome é emergencial. Lamento, pessoal, que continue, vai quebrar o Brasil. Vem inflação, descontrole da economia, vem um desastre atrás disso aí. Pois é, o ex-capitão repetiu essa desculpa diversas vezes. Essa declaração que vocês acabaram de assistir é de uma live do presidente transmitida há apenas um mês. O governo apostou todas as fichas em uma recuperação econômica que não veio e sequer desponta no horizonte. Semana após semana, as projeções do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira neste ano estão sendo revisadas para baixo. De acordo com dados divulgados pelo IBGE na última sexta-feira, o Brasil bateu recorde de desemprego em 2020, com uma média de 13,4 milhões de desocupados. Outros 5,5 milhões de trabalhadores encontram-se desalentados, ou seja, desistiram de procurar emprego porque não encontram em lugar algum. E não é tudo. Mais de 20 milhões de brasileiros correm o risco de viver na extrema pobreza, com menos de $1,90 por dia, estima uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Após a revelação de que o governo desperdiçou milhões de reais para comprar picanha, cerveja, uísque e outros mimos para as Forças Armadas, ficou cada vez mais difícil para Bolsonaro sustentar esse discurso de austeridade. Nos últimos dias, o ex-capitão finalmente topou renovar o auxílio emergencial, ainda que com um valor minguado e para um número menor de favorecidos. Prometeu pagar, a partir de março, 4 parcelas de R$ 250 para 40 milhões de desempregados e trabalhadores informais. O custo seria de cerca de 40 bilhões de reais aos cofres públicos.
Mas o Planalto não pretendia conceder esse benefício sem impor novos sacrifícios à população. Relatada pelo senador governista Márcio Bittar, do MDB, a PEC do auxílio emergencial propôs a extinção dos gastos mínimos com saúde e educação. Para cobrir um santo por 4 meses, ele pretendia despir outros 2 indefinidamente. A desvinculação das receitas é um antigo sonho do ministro Paulo Guedes, um Chicago boy que não hesita em operar a navalha nos gastos públicos para acalmar os rentistas. Atualmente, os estados são obrigados a destinar 12% de suas receitas para a saúde e os municípios 15%. O governo federal também era obrigado a gastar 15% da sua receita corrente líquida até 2017, quando foi aprovada a emenda do teto de gastos e o piso passou a ser atualizado pela inflação. No caso da educação, os estados e municípios são obrigados a investir ao menos 25% de suas receitas. A União também tinha a obrigação de investir 18% até 2017, quando o piso passou a ser corrigido pela inflação. O texto da PEC previa ainda o fim do repasse de 28% das receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador para o BNDES, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e principal instrumento do governo federal para a concessão de financiamentos de longo prazo aos diversos setores da economia. Felizmente, nem a turma do Centrão, neo-aliada do governo, topou aprovar o pacote de maldades. A votação acabou adiada para esta terça-feira, dia 2 de março, e o relator Bittar desistiu de mexer nos pisos da saúde e educação. Enfim, o bom senso prevaleceu, mas não sem ônus para a população. Esse imbróglio todo acabou atrasando por mais uma semana o socorro aos brasileiros em situação de vulnerabilidade. A economia brasileira dificilmente vai se recuperar tão cedo. Até o momento, menos de 4% da população foi vacinada contra a Covid. Enquanto a campanha de imunização avança a passos de tartaruga, o número de casos e óbitos da doença não para de crescer. Com as UTIs próximas da ocupação máxima, estados e municípios se veem forçados a ampliar as medidas restritivas, como lockdown e toque de recolher noturno. Para variar, Bolsonaro joga contra as ações anunciadas por governadores e prefeitos e não se cansa de repetir fake news em suas lives semanais. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, sobre o uso de máscaras. Uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Não vou entrar em detalhe porque tudo deságua e crítica em cima de mim, E eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua. Pois é, meus caros, a tal pesquisa mencionada por Bolsonaro para criticar o uso de máscaras de proteção é, na realidade, uma enquete online. Mais de 87% das pessoas que responderam ao questionário se declararam pais de crianças, mas nem isso pode ser dito com tanta segurança, afinal, qualquer um podia participar dessa enquete aberta no site da Universidade Alemã. E quer saber como o mundo enxerga a tragédia brasileira? Bem, o jornal americano Washington Post, o israelense Jerusalem Post e a rede árabe Al Jazeera deram enorme destaque aos 250 mil mortos por Covid no Brasil, acrescentando que o número de casos da doença está em franca expansão no país. O New York Times, por sua vez, observa que em meio ao recorde de óbitos e à lenta vacinação, Bolsonaro resolveu menosprezar o uso de máscaras de proteção. E repito, é grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria ou de uma comoção nacional.
O espanhol El País e o italiano La República deram destaque à crise migratória no Acre, provocada pela decisão do Peru de fechar a fronteira com o Brasil para deter o avanço do coronavírus. Com isso, centenas de haitianos e venezuelanos que desejavam voltar para casa ou tentar a sorte em países com economias mais promissoras, como México e Estados Unidos, ficaram retidos no lado brasileiro da ponte da integração. Já o francês Le Monde observa que a campanha de vacinação no Brasil tem sido sabotada por Bolsonaro, que se recusou a ser imunizado e ainda apelou para a população não servir de cobaia das indústrias farmacêuticas. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. Infelizmente, Bolsonaro não é o único a repassar mentiras e informações distorcidas sobre a pandemia. Setores da mídia não hesitam em apontar os erros do presidente, mas raramente reconhecem os seus próprios. Por uns trocados, ao menos 8 jornais toparam veicular, na última terça-feira, um anúncio de uma obscura associação médica sediada no Recife. O anúncio defende o tratamento precoce da Covid-19 com medicamentos que esses mesmos jornais estão cansados de repetir, são absolutamente ineficazes em relação ao coronavírus. No dia seguinte, a Folha de São Paulo chegou a publicar uma envergonhada reportagem, observando que o informe publicitário estava recheado de fake news. Só não esclareceu aos leitores porque decidiu publicar esse anúncio mentiroso. Em editorial, a agência Lupa, especializada na checagem de fatos, observou que a luta contra as notícias falsas não pode se restringir ao trabalho dos jornalistas na redação. Precisa envolver também os profissionais do setor comercial, aqueles que negociam espaços para propagandas. Bem, muito antes do termo fake news se popularizar, Carta Capital chegou a recusar anúncios que veiculavam informações falsas. Em 2012, para citar um exemplo, a revista se recusou a publicar um informe publicitário da Eternit que tentava convencer os brasileiros de que era possível fazer uso seguro do amianto no Brasil. Na ocasião, Carta Capital esclareceu as razões que motivaram essa decisão e pouco depois publicou uma reportagem de capa com a seguinte chamada: "O amianto mata e o Brasil ignora". Somente 5 anos depois, o Supremo Tribunal Federal decidiu banir completamente esse componente do país. E no programa da semana passada, sobre os soldados de Bolsonaro que acabaram abandonados pelo ex-capitão, nós recebemos mais de 750 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. A Marlene diz: Rodrigo, você é o maior pilantra que apareceu nas lives. Mentiroso, hipócrita e sem graça. O maior? Que exagero, Marlene. Até perdi uns quilinhos nos últimos meses, não reparou não? E a Aurelita comenta: fechada com Bolsonaro, força Daniel Silveira. Bem, ainda bem que você está fechada com o presidente e não com o deputado. Se fosse assim, estaria no batalhão prisional da PM. Bom, pessoal, também tem um comentário lá que não é de hater, mas eu faço questão de ler porque não consegui conter o riso. Lembram-se do caso do menino de 9 anos que desligou o relógio de luz de uma unidade de saúde e acabou com um estoque de vacinas de toda uma cidade do Espírito Santo? Pois bem, a Ana Paula tem a solução. Não desliga a freezer à noite. Tem razão, Ana Paula. Se todos seguissem o conselho do chefe Jacan, nada disso teria acontecido. Por fim, eu gostaria de registrar que o Ozzy, aquele que falou sobre o submarino de ouro do Lulinha há cerca de 2 semanas, veio a público esclarecer que estava sendo irônico. Ele quer é que o capetão se exploda. Desculpe-me pela bola fora, meu caro. É tanta asneira que a gente vê por aqui que eu acabei levando a sério o seu comentário. Um forte abraço.
Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de tocar essa sinetinha aí para receber as notificações dos nossos vídeos. E claro, assine Carta Capital, há uma promoção mirabolante em curso com descontos de até 60% nas edições digitais. Vale a pena conferir no site de Carta Capital. Um forte abraço e até a próxima semana!